Bom, professora Vera, em primeiro lugar quero agradecer a participação da senhora, a boa vontade, para que a gente possa começar essa entrevista, cuja finalidade é coletar dados para a minha tese de doutorado, que está sendo desenvolvida na pós-graduação em Educação para a Ciência na Unesp de Bauru. E a gente assume como metodologia a história oral, portanto, a gente trabalha com entrevistas. E aí, nesse momento, a minha intenção é coletar dados para a gente poder constituir uma história, uma versão dos professores de matemática que atuaram nas faculdades de tecnologia, né, nas FATECs do estado de São Paulo. Eu sei que a senhora não é professora de matemática, mas sei também que a senhora pode contribuir muito com a história do centro. Então, agradeço novamente e, nesse sentido, gostaria que a senhora falasse um pouquinho, para a gente começar, da sua vida pessoal, da sua trajetória pessoal. Então, tá bom. Eu, em 75, entrei na FATEC, eu sou formada como tecnóloga em processamento de dados, né? Não tinha esse nome antes do curso, né? Era técnico de nível superior em processamento de dados, que hoje é o atual curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, é o curso que se transformou nisso. Esse curso foi pioneiro em São Paulo, na década de 70, e a FATEC São Paulo foi uma das primeiras que implantou. Dele também depois derivaram os cursos, os bacharelados em sistemas de informação, né? Porque não tinha uma formação de nível superior específica para a área. Eu acho que até que o bacharelado em ciência da computação nem deve ter basicamente o mesmo tempo, deve ter surgido mais ou menos na mesma época. Não tenho certeza, mas eu até tenho um livro que fala da história desses cursos. Então, em 75, eu entrei na FATEC, o curso era quadrimestral, em 2 anos, tinha 2 semanas de férias no ano só, e cada quadrimestre parava uma semana. Fazia parte do quadrimestre essa parada. Então, eram 3 quadrimestres no ano, né? Sim. E me formei lá na FATEC São Paulo, aí comecei a fazer o estágio, porque a IBM que fornecia os equipamentos na época, né? Na época ainda do cartão perfurado, tinha história quase museu, e eu fui bolsista, eu recebi uma bolsa pela IBM para fazer estágio na própria faculdade, para ajudar a implantação desse equipamento que tinha lá, o uso principalmente, a utilização desse equipamento. Aí eu comecei com o estágio lá e a minha intenção não era ir para essa carreira de docência, mas acabei fazendo tudo que, desde o comecinho, estagiário, auxiliar de docente, professor auxiliar, que hoje não existe mais essa categoria, e fui prestando os concursos e fui ficando, né? Então, eu tô lá desde 77 como funcionária mesmo, contratada. A senhora nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. É de São Paulo mesmo? Sou. E foi para a FATEC como aluna? Como aluna. E aí, quando a senhora ingressou, já trabalhava na área de tecnologia ou não? Não trabalhava. Eu tinha só um cunhado, que foi por causa dele que eu resolvi entrar nessa área, que ele trabalhava na Valizer, ele era analista de sistemas lá, e eu não sabia nada dessa área, não sabia do curso, nada. Eu falei para ele, e ele falou, não, eu acho que é interessante, é um curso novo, tal. Esse curso foi implantado lá na FATEC São Paulo em 74. 74. Mas eu entrei lá em 75. E aí acabei ficando lá. Lá eu lecionei linguagem de programação, engenharia de software, diversas disciplinas, tudo dessa área. E fiquei também na chefia do departamento lá, com quase 80 professores. Eu fiquei 4 anos na chefia do departamento. Aí depois estava o processo de expansão, foi a primeira fase de expansão, que eram poucas unidades, né? E aí tinha a FATEC Jaú precisando de uma pessoa para dirigir, que estava num período lá meio conturbado, um diretor doente, outro diretor afastado, estava cheio de problemas lá. Aí eu fui para implantar um curso também na área de TI, lá, que não tinha, foi um dos primeiros assim no interior, acho que um pouquinho depois do que estava aqui na FATEC Ourinhos. E nesse meio tempo eu dava aula aqui na FATEC Ourinhos, acumulava a direção e dava aula aqui na FATEC Ourinhos, porque aqui já estava implantado o curso, é mais antigo que Jaú, e era implantado como extensão de campus da FATEC São Paulo, e estava numa fase que
que precisava de professor para as disciplinas finais do curso. Então eu vinha de Jaú uma vez por semana e dava essas disciplinas. Então, desde a primeira turma eu dei aula aqui, da primeira turma daqui. E lá em São Paulo, a senhora trabalhou quanto tempo na FATEC São Paulo? FATEC São Paulo, acho que uns 20 anos. 20 anos, como professora e outros cargos também? Como professora e como coisas afins da carreira docente mesmo, né? Era o auxiliar docente, o professor auxiliar, que é um professor que, teoricamente, lá estava numa fase de preparação para ser um docente mesmo. E para ingresso houve concurso? Naquela época não tinha concurso, não. Tinha uma seleção lá, mas não era assim como é hoje, publicado em diário oficial. E nem a exigência de ser mestre, doutor? Não. Se já tivesse um curso na área, já poderia ingressar. Trabalhar, porque não tinha nem cursos de graduação, que dirá pós-graduação, né? Agora não, agora existe exigência, é obrigado a ter, né? Para poder entrar, no mínimo, especialização. E aí, nesse período, havia plano de carreira? Não ainda. Tinha um plano que foi bastante modificado, já teve, o plano daquela época já foi modificado acho que umas 4 vezes, que eu me lembre. Eu já passei por 4 modificações. Por todas. E depois então eu fiquei 2 anos lá na FATEC Jaú, a hora que a gente achou uma pessoa que pudesse, eu ajudei, né, a selecionar esse professor, que ele ficou lá quase 15 anos na direção, que é o Luquini. Aí, porque a faculdade lá era muito curso na área de navegação, o de informática era um único curso, então eu tinha mais professores dessa área específica, então a gente preferiu pegar alguém que tivesse mais domínio dessa área. Aí no caso ficou o Luquini, ficou bastante tempo. Aí eu vim para Ourinhos, fiquei 12 anos aqui em Ourinhos, a minha filha prestou vestibular, passou, entrou lá na USP em São Paulo, e eu pedi então para transferir para lá. Primeiro eu fui para a FATEC Carapicuíba, fiquei coordenando o curso lá de logística um tempo, acho que eu fiquei 1 ano na coordenação do curso. Aí depois o pessoal lá da CESU me chamou para ajudar em umas reformulações de curso que precisavam ser feitas. Eu fui para ficar 1 ano, acabei ficando 7. 7 anos. Aí voltei para Ourinhos, certo? O trabalho lá, a pessoa que estava coordenando esse trabalho saiu, que é o professor Ângelo Cortelazzo, foi para cuidar da Univesp, e eu voltei para Ourinhos. Poderia ter ido para outra unidade, já dei aula também em Mojimirim, poderia ter ido para alguma outra unidade lá, mais próximo. Meu processo está todo aqui, está tudo aqui. E são quantos anos de FATEC até o momento? O ano que vem eu vou completar 40 anos. 40 anos de FATEC. Julho do ano que vem. Então, a senhora acompanhou toda a história da FATEC praticamente, né? Porque praticamente nesses anos aí, poderia dizer, do Centro Paulo Souza, né? Todas as crises, todas as expansões, os crescimentos, as mudanças de filosofia de trabalho. E o que a senhora observou nesses 40 anos de instituição? Em termos de estrutura, em termos de transmissão de conhecimento? Eu acho que a contribuição, eu não posso dizer em termos pessoais só, né? Porque eu não tenho dados sobre essa contribuição, acho que mereceria até fazer um levantamento sobre isso, mas acho que a contribuição dos cursos de tecnologia para o desenvolvimento do estado de São Paulo e mesmo para o desenvolvimento da ideia desses cursos em outros estados que hoje é meio que consagrado, acho que o Centro Paulo Souza tem uma história preponderante, né? Se não fosse a criação das FATECs, eram só 2 FATECs, a Sorocaba e São Paulo, né? Só tinha essas 2. Isso em 69 e 70? Primeiro criou o Centro Paulo Souza com curso superior lá em Sorocaba. Ele criou a Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Né? E aí ficou um negócio meio estranho, aí, por isso que tem uma data que o pessoal fala que a FATEC Sorocaba é mais antiga. Aí trouxe o Centro Paulo Souza para São Paulo e juntou as 2 faculdades nessa autarquia, que né, é uma autarquia de regime especial, como são as universidades. Nesse tempo todo, eu acho que o curso de tecnologia os cursos de tecnologia ganharam visibilidade, eles ganharam um reconhecimento de cursos como cursos de graduação, contribuiu para a formação de muita gente, incorporaram esses cursos em outras universidades federais, nos institutos federais, nas particulares também tem, né, bastante desses cursos.
Ampliou muito, porque o curso lá em São Paulo tinha na área de mecânica, na área de construção civil, sim, e o de informática entrou depois, sim, né? Como eu falei, os cursos não chamavam tecnologia, eles chamavam técnico no superior. Aí teve uma época, não lembro bem o ano, se foi 78, 79, teve muita confusão, porque o pessoal queria transformar em curso de engenharia, e aí o que acabou acontecendo é que o pessoal extinguiu o curso de engenharia operacional. Foi a mesma época, eu não lembro, não sei precisar bem o ano, teria que dar uma olhada nos documentos mesmo. Extinguiu esses cursos de engenharia operacional que existia na FEI e algumas unidades particulares lá em São Paulo, e o curso de engenharia passou a ser curso que tivesse no mínimo 4 anos, 3.500 horas, acho que, de duração, foram estabelecidos alguns critérios, e os outros cursos passaram a chamar-se cursos de tecnologia, e passaram a ter duração de 3 anos, não podia mais ter curso de 2 anos, quando eu fiz eram 2 anos, só que eram 2 anos, a mesma carga horária, só que em 2 anos. Era período integral praticamente, sim, né? Então era um jeito de fazer o curso meio copiado assim do que fazem na França com os institutos universitários de tecnologia, só que lá na França eles têm a formação universitária dividida em 3 ciclos. O primeiro ciclo já mudou muito por causa do acordo de Bolonha, lá do processo de Bolonha, mas era assim, o primeiro ciclo ainda, né? O primeiro ciclo é uma formação, digamos assim, geral. Como é que eu poderia dizer? Não é nem formação geral, eles têm 3 saídas possíveis aí do primeiro ciclo, mas é uma formação inicial. Depois tem o segundo ciclo, que conduz ao título lá de maîtrise, que eles falam, que seria o equivalente ao nosso bacharelado, muita gente traduz como mestrado, mas está errado. Uhum. E aí o terceiro ciclo, que são os doutorados, eles não têm o mestrado como nós temos aqui, né? Então, e esses cursos de primeiro ciclo, em geral, são de 2 anos, e a pessoa, são cursos que eles falam terminais, se a pessoa quiser ir para o mercado trabalhar, pode ir, né? E os nossos cursos ficou meio no caminho. Já o modelo alemão não. O modelo alemão é o modelo que eram os cursos de engenharia industrial. Tem os cursos de 4 anos das Fachhochschulen e tem os cursos mais longos de engenharia, de 5, 6, depende lá do tipo de aprofundamento que vai ser dado. Mas isso mudou muito. Na Europa, o processo de Bolonha, hoje eu não saberia te dizer. Eu sei dos IUTs, que eu andei acompanhando ainda. O que eles fizeram para poder se adequar ao processo de Bolonha? Eles mantêm essa formação no caso dos IUTs. Eu sei porque em 89 eu fiquei lá na França justamente só estudando essas modalidades deles de trabalho, né? Aí eles fizeram o seguinte, eles continuam com aquela estrutura deles. Aí esses IUTs, eles passaram a oferecer mais um ano, que eles chamam, acho que, se não me engano, formação profissional específica, tem um nome, eu posso até ver depois com calma para você. Aí eles têm esse ano de complementação da formação profissional, que obrigatoriamente tem que ser a pedido de empresas, e tem que ser, como é que se diz, no mínimo um período de 6 meses dentro da empresa, não pode ser totalmente dentro da universidade, pode ter 6 meses na universidade e 6 meses na empresa. Então, a pedido das empresas, eles fazem essas formações para poder se adequar ao Bolonha e dar lá o número de créditos que equivale à graduação de 3 anos que tem em todo o processo de Bolonha, tá? Então, hoje nós estaríamos de acordo com o projeto de Bolonha certinho, que nós temos 3 anos, 2.400 horas no mínimo, né? Então, a gente estaria adequado a esse projeto europeu. Se nós quiséssemos fazer como é que se diz, um convênio, uma participação maior no mercado europeu, a parte de educacional, os cursos de tecnologia poderiam se encaixar nessas formações de 3 anos. E a gente, lendo a respeito, a gente viu que o momento histórico que culminou, né, o surgimento da Faculdade de Tecnologia foi um momento em que o Parque Industrial de São Paulo crescia muito. Crescia muito. E a senhora percebeu algum modelo de fora que o centro se baseou? Os modelos, tem até um parecer do Cordão, Francisco Cordão, não sei se você já chegou a ler. Eu li. Porque é ele que ajuda como é que se diz?
a organizar, a regulamentar os cursos de tecnologia para o restante do país. Mas ele conversou muito com a gente lá no Centro Paulo Souza na época, eu lembro bastante das idas dele lá, e ele tinha experiência do Senac, né, que também tinha alguns cursos assim nessa linha. E ele traça uma história também bem interessante. Ele fala do modelo inglês, que o modelo inglês também tem esses cursos de 3 anos, né? E fala também do francês e do alemão. Eu acho que eu não participei do processo inicial, lá em 69, né? Mas eu acredito que quem, na época, estabeleceu esses cursos, com certeza conhecia esses modelos, né? Sim. Tanto é que Paula Souza é o nome de um cara que foi estudar na Volkshochschule da Alemanha, né? No final do século retrasado. Ele foi um estudante de uma dessas Volkshochschule. Então, com certeza, por que deram o nome Paula Souza? Porque eles estavam querendo, talvez, ou trazer o modelo alemão. O problema acho que foi justamente esse. Eles ficaram vendo 3 modelos e não trouxeram direito nenhum dos 3, porque a realidade do Brasil é outra. Sim. Tiveram que fazer adaptações. E eu acredito que eles devam ter conhecimento desses modelos, sim. E esses professores que vieram na época, vieram de uma determinada instituição, USP, ITA, ou não? Eu vou falar um pouquinho. A maior parte dos profissionais eram recrutados, fazia parte ainda faz até hoje, da avaliação para o professor ser professor. Não é o meu caso, porque eu acabei sendo formada na docência mesmo e fiquei, né? Mas fazia parte das contratações que a pessoa tivesse obrigatoriamente experiência no mercado de trabalho e até que continuasse. Eles não queriam, e isso acaba sendo, foi bom uma época, mas eu acho que hoje são coisas que precisavam ser revistas. A pessoa tinha que manter a docência uma coisa em paralelo e manter o seu trabalho na área específica de engenharia, a maior parte deles, né? Para poder... A ideia era que com essa experiência que o cara tinha no mercado de trabalho, ele trazia para dentro da sala de aula, né? Associasse a prática à experiência, o saber. Mas a gente sabe hoje em dia que a construção do conhecimento é mais complexa. É claro, é interessante essa integração sim com o mercado de trabalho. A Alemanha faz bem isso, acho que faz até melhor que a França. Hoje a França está fazendo bem nessa formação dos IUTs, mas eu acho que a Alemanha faz melhor, né, essa integração. E eles queriam essa integração, que não queriam um ensino dissociado do que acontecia na indústria, nem podia ser mesmo. Então eles achavam que trazendo o profissional já preparado, que estava atuando lá na indústria, ele traria esse conhecimento para dentro da escola, né? Essa experiência. É uma peça, certo? Uma coisa que a gente precisa verificar, porque hoje temos ainda o professor que concilia atividades profissionais específicas junto com a docência, mas a grande maioria, acho que o nosso corpo docente se dedica quase que integralmente à docência, né? E quando a senhora ingressou enquanto aluna, como era a relação vaga, candidato? Era muita procura. Muita procura. Muita procura. Chegou a ter vestibular, eu lembro, no curso de processamento, porque meu filho prestou, né? Ele entrava, mas ele era meio sem vergonha, não terminava os cursos. Foi terminar muito depois, quando precisou, porque ele começou a trabalhar com programação e fazer as coisas. Ele já é meio parecido com essa geração Y, mas ele é bem anterior. E ele começou a programar. A gente recebeu um computador de um projeto da Embratel CP500, que era um projeto de formar a rede, não tinha ainda a internet, formar uma rede de usuários de computadores, e a Embratel estava fazendo um teste. Então ela deu máquinas para os funcionários, e meu irmão falou: o que eu vou fazer com isso aí em casa? Chamava Projeto Ciranda. Tem uso para isso. E aí eu falei: se quiser, o meu filho tem uns jogos aí, tem coisa, ele gosta de ficar fuçando com coisas assim de tecnologia, né, computador pessoal. Mas nem se falava, ninguém tinha computador pessoal, estava ainda começando essa história. Aí eu troquei com uma linha telefônica. Ele pegou minha linha, eu tinha 2, ele pegou minha linha telefônica e eu fiquei com o computador. E meu filho começou a trabalhar
com aquilo em casa. Eu lembro quando ele prestou vestibular na FATEC, então ele aprendeu a programar quase que sozinho, né? Quando começou a prestar vestibular, que ele entrou na fase de prestar vestibular, ele prestou na FATEC, eram 89 candidatos por vaga no turno da noite. Né? Isso em São Paulo. São Paulo. FATEC São Paulo. É. Nossa. Hoje é que aumentou muito a oferta. Sim. Então, com certeza, aquela demanda que tinha reprimido, que não era atendida, passou a atender. Mas não existia uma certa competição, uma certa rivalidade entre os engenheiros? Ah, sim, existe até hoje. Até né? hoje. E os tecnólogos? Existe. Só que na nossa área de informática isso é menos sentido, porque a nossa área não tinha profissionais, né? Os profissionais eram formados dentro da empresa. O CEPRO dava curso de COBOL para poder ter seu pessoal. E aí dava os cursos no próprio fabricante de computadores e ia fazendo aquela formação. Pegava pessoal com formação em matemática, em letras, não importa. Se o camarada fosse bem em lógica de programação, a empresa investia nele. E ele fazia muitos cursos na IBM, na antiga Boros, depois virou Unisys. Então, o pessoal tinha um treinamento. Quando eu trabalhava era Univac, Boros e IBM, eram só esses 3 fornecedores. Aí depois entrou a francesa, a Ronelbu, a Boros comprou a Univac, se transformou em Unisys, né? Então, quando eu entrei nessa área, essas empresas fornecedoras do hardware que davam a capacitação. E justamente eu peguei a fase que o Estado falou, não, essa capacitação, essa formação tem que ser algo formal nas universidades, não podemos ficar dependendo só dos fornecedores, né, de hardware. E foi assim que aconteceu. A formação era dessa forma. Então, na nossa área, a gente não sentia muito esse problema, essa discriminação. Agora, tem discriminação, por exemplo, a Petrobras até bem pouco tempo atrás, não sei se já é liberado, não aceitava nos seus concursos a formação de tecnologia. Só né? engenheiros. Só engenheiro. Hoje parece que ela abriu para a área de TI, ela aceita. Mas para outras áreas eu não sei como é que está. Mas porque existia uma mentalidade que talvez o curso fosse menos científico? E realmente ele era, né? Ele era mais pragmático, digamos assim, mais aquela ideia do saber fazer, então bastante atividades em laboratório, era importante ter as oficinas, né, para a parte de mecânica, então... E aí a gente percebe que pode ser dessa mentalidade que hoje a gente não vê o centro investindo tanto em pesquisa dos alunos aqui. Com certeza. Não é o principal foco. Com certeza, mas a construção do conhecimento sem a pesquisa, ela fica meio complicada. Sim. Né? Porque, digamos que essa tese, eu não estou defendendo, sim, nem estou criticando, mas digamos que essa tese de que a pessoa está trabalhando lá no mercado de trabalho, ela está trabalhando lá na Volks, ela tem uma experiência muito grande acumulada lá, ela traga isso para dentro da sala de aula. Pode ser que aconteça, olha, os estudos de caso, os problemas que ele conhece lá da produção do automóvel, ele vai trazer para discutir em sala de aula, não tenho dúvida. Mas vai ficar só na oralidade, né? Isso não vai ficar documentado. Então, acaba até se perdendo. Sim. Ao passo que se você falasse para aquele professor, não, olha, professor, tudo bem, é interessante, nós queremos sim, mas olha, você tem que ter um tanto de horas para deixar isso documentado, escrever casos a respeito de gestão da produção na indústria automobilística, escrever artigos, vamos fazer discussões aqui, problema de metodologia, vamos ter uma formação em metodologia. Então, a pesquisa, ela cuida de tudo isso e acaba documentando esse conhecimento, ele torna explícito o conhecimento que é implícito. Né? Porque teve um momento... Porque a oralidade não faz isso, sim. Teve um momento que a FATEC, ela trabalhou, ela bebeu das águas da Unesp, né? Vamos dizer assim. Não. Esse programa é da Unesp? Eu diria que nunca foi um relacionamento muito amistoso. Claro, muito claro. Não diria nem que foi com inimizades, né? Mas eu diria que ele não foi muito claro. A contribuição que a Unesp poderia ter dado ou não. A Unesp e os seus cursos, ela não
defende curso de tecnologia, tanto é que ela tinha em Bauru, Bauru, quando ela sim. incorporou, ela fechou, né? Transformou tudo em curso de engenharia. Então, essa discussão é uma discussão muito dentro do Centro Paula Souza, não é uma discussão da Unesp. E não, a Unesp poderia ter ajudado, ter feito, incentivado a formação dos professores, só recentemente, por causa da Inova, Sim, que se sim. estabeleceu um convênio que está abrindo pós-graduação tal para o nosso pessoal. Mas quanto tempo existe esse vínculo, né, com a Unesp? Na verdade, assim, o governo tinha autonomia para as universidades e tinha lá uma autarquia de regime especial. O que faz com ela? Joga vincula com a Unesp. Ele queria acabar com os institutos isolados, né? Quando criou a Unesp, porque era um monte de faculdades isoladas, tudo pendurado lá na Secretaria de Tecnologia. Então, ele falou, vamos criar a Unesp e juntar todos os institutos. Mas o Centro Paula Souza não era o perfil de todos os demais institutos. E a Unesp levou anos também para se acertar com esses institutos, né? Para poder realmente... Até que eles mantêm o nome, né? O Bilce lá em Salvador do Preto continua sendo Bilce, né? Eles mantêm esses nomes. O Instituto de Artes do Planalto, que não está mais no Planalto, está lá perto da Barra Funda, continua com esse nome, né? Eu diria que o Centro Paula Souza não bebeu de nenhuma fonte da Unesp, nem a Unesp se incomodou com isso. Não foi uma coisa trabalhada. Poderia ter sido, mas não foi. Tá? Uma parceria, né? Porque Poderia ser uma parceria legal. Porque o Centro Paula Souza tem um problema até financeiro. A Unesp recebe daquele conjunto lá do ICMS, né? Ela tem um percentual dela. O Centro Paula Souza não. Ele tem um orçamento próprio. E o nosso orçamento, tudo bem que a gente não tem só as faculdades, mas eu diria que o percentual se for fazer o cálculo do orçamento do Centro Paula Souza, não deve estar muito distante do que a Unesp recebe hoje, pelo ICMS. Só que nós temos uma outra realidade, uma quantidade imensa de alunos nas escolas técnicas, né? Nós não temos só as faculdades. Então, não vejo isso não, mas pode ser que esteja errado. Vamos ver se daqui para frente, com esse convênio aí que permite. Tomara, né? E da grade curricular na época, a senhora se recorda? Porque 2 anos, né? A carga horária era bem próxima da carga horária do que é hoje. Do que é hoje. Quer dizer, eu tinha 6 aulas no dia, 7, conforme o quadrimestre, né? Mas mudou muito em termos de conteúdo, até porque a realidade toda mudou, né? Não tinha como ficar com aquela mesma estrutura curricular. Enquanto aluna, o que a senhora sentia em relação à matemática ensinada? Era bem diferente do que é hoje. Era bem mais matemática, era uma formação mais pesada em matemática. Tinha, assim, 3 cálculos, tinha 3 disciplinas de cálculo, certo? Tinha disciplina de cálculo numérico, estatística, pesquisa operacional não tinha, eles colocaram depois, que programação linear. Mas tinha uma disciplina muito forte de lógica, né, logo no início do curso, dando cálculo proposicional, tudo. Era bem puxado, não era fácil não. Tanto é que da minha turma, eu sou da 3ª turma da FATEC São Paulo. Da minha turma só 2 se formaram. De quantos, né? De 40? De 40. 40 não, acho que 80. Eram 80. 40 no diurno e 40 à noite. À noite o curso tinha um ano a mais de duração. À noite o curso durava 3 anos. 3 anos. 3 anos. E no diurno é que durava 2 anos, porque você tinha 6, 7 aulas por dia. E à noite não dava não cabia. Mas o pessoal tinha aula de sábado direto e o curso durava 1 ano mais. E eles tinham... nós tínhamos uma matemática mais pesada do que é hoje. Hoje está bem reduzido o conteúdo de matemática, eu diria, dentro dos cursos. Mas também aumentou de outros componentes. Porque também tem isso, né? Matemática, ela está em tudo. Se você quiser dar uma disciplina com um embasamento maior de matemática na sua própria disciplina, você dá, certo? Pode abordar, né? Você pode dar teoria de sistemas, como a gente tem que dar, pode dar de uma maneira mais conceitual, mas também pode fundamentar com o que existe na matemática.
Então, e os professores faziam isso? Conseguiam? não, na época eu tinha mesmo as disciplinas da formação geral, que a gente fala, né, no ensino básico, aí, básico é meio estranho essa palavra, mas a formação geral era bem mais pesado do que é hoje, tanto em termos de carga horária quanto em termos de conteúdo mesmo. Eu acho também que os estudantes davam mais conta. Mais conta. Então, mesmo assim, mas o índice de reprovação era bem alto. 2 da minha turma. Eu e mais um. E por causa da matemática, acho que sim também, né? Eu acho que por causa de tudo. De tudo, né? De tudo. Acho que era bem puxado. O cara precisava ter... Era assim. Não tinha sábado, não tinha domingo. Se quisesse passar, tinha que sair da aula e dar continuidade nos trabalhos, nos programas que desenvolvia, no estudo. E uma vez formado, o aluno já ia para as indústrias? Ah, sim. Não, atendia o mercado de trabalho? Não tinha muito oferta e demanda? Não tinha muito problema, não. Né? Até porque se formavam poucos, né? Às vezes entravam muito. Acho que começou a entrar no ritmo assim, uns 5, 6 anos depois de formar mais ou menos a mesma quantidade do que entrava, né? Mas a evasão ainda é grande, tanto no curso superior em geral, né? Não só... E na área de ciências exatas, nas áreas das engenharias, é alta a evasão. Naquela época, o tipo de vínculo empregatício era CLT também? O professor sempre foi CLT. Sempre CLT? Sempre. A única coisa é que até 74 os professores, que não é o meu caso, mas quem ingressou até 74, eles tinham ainda um regime lá um pouco especial, que eles tinham direito a uma complementação de aposentadoria que o próprio Centro Paulo Souza paga, né? Como tem nas universidades, mas isso, quando lá o Donatel assumiu, ele cortou, não tem mais, então não teve mais. Então são poucos casos, né? Os primeiros que se ainda estiverem vivos, tem alguns que recebem aposentadoria integral. Atualmente a senhora ministra quais disciplinas? Hoje eu dou sistemas de informação. Sistemas de informação. Certo. Eu leciono sistemas de informação, só essa disciplina. Aqui que eu ia te falar, estava falando dos IUTs, né? Que eu não terminei. Eles têm 3 possibilidades nas formações de primeiro ciclo. Então, a primeira possibilidade é você ter muito forte só formação geral. Por exemplo, se você pleiteia e depois para engenharia, você teria uma formação matemática e física. Pesado. Sim. 2 anos, certo? Então, quando você entra com uma escola de engenharia lá, você já vai com essa formação de primeiro ciclo. E isso dá direito a um diploma lá que eles chamam de um diploma de estudos superiores, uma coisa assim. Aí tem o IUT, que é uma formação, é o Instituto Universitário de Tecnologia, que ele funciona dentro da universidade, dando as formações de primeiro ciclo dentro da universidade. Esse de formação mais geral pode funcionar dentro da universidade ou não, pode ser dentro dos liceus, os liceus que são os colégios deles, o equivalente ao nosso 2º grau. Os liceus que são assim mais fortes tal, no ensino, eles podem dar essa formação, mesmo dentro do IUT, dentro do liceu. Mas é só matemática e física, um aprofundamento para poder encarar o curso de engenharia lá na frente. O professor de engenharia não vai falar nada de cálculo 1, integrais, derivadas, ele vai começar a dar as aplicações direto do que ele precisa de matemática. Esse dá um diploma. Aí dos IUTs tem um diploma que é chamado DUT, que é o Diploma Universitário de Tecnologia. E esse diploma, então, você pode trabalhar, porque você tem uma formação específica, e ele é assim, digamos, uma coisa mais equilibrada entre formação geral e formação técnica. O outro é 100% geral. Esse aqui já é mais equilibrado. Os percentuais variam de acordo com a formação, né? Sim. Então, uma área que precise de mais cálculo, é claro que ela vai ter 50% e 50% da outra. Uma que não precise, vai ter menos cálculo, menos formação geral na área de matemática e mais a formação técnica. E depois eles têm que o liceu pode emitir o diploma, por isso que não é IUT, o liceu pode dar essa formação, e que ela é assim,
quase que totalmente uma formação técnica. É 25% só de formação geral. Seria um curso técnico ampliado, uma melhoria, um aprofundamento numa área técnica, né? Então, tem essas 3 possibilidades. Tudo isso vale como diploma de primeiro ciclo universitário. Na casa da tutora que eu fiquei, que é a Madame Aymar, quando eu fui para a França, ela havia feito um primeiro ciclo em física. Aí não gostou, achou que não era a área dela, que ela não queria ser física. Mas ela terminou o primeiro ciclo universitário dela em física geral, formação geral. Aí, 2 anos. 2 anos. Aí, como ela não quis ir para essa área, ela pleiteou, ela gostou mais da parte que tinha de teoria matemática em cima em cima do assunto de física. Aí ela foi fazer o segundo ciclo em matemática. Aí eu falei, bom, mas matemática também vai sobrar para a minha área de pesquisa ou ir para a docência. Eu não estou querendo. Eu acho que eu vou fazer uma formação de terceiro ciclo, que é um doutorado, mas eu vou fazer numa área nova que está surgindo aí, porque ela já era mais velha que eu, né? Então, ela deve ter pego lá o início da computação lá na França. Acho que eu vou fazer informática, vou fazer computação. Aí ela foi fazer o doutorado nessa área, em engenharia de software. O segundo ciclo, quantos anos? Quase tudo é 2 anos. Quase tudo 2 anos. Então, você pode ter uma formação varia, mas você pode ter uma metrise aí de 6 anos. 6 anos. Né? Que seria o equivalente ao nosso bacharelado, né? Mas varia, tem formações lá. Aí ela foi fazer o terceiro ciclo, que é o doutor. Não, 2 anos, né? 2 e 2, 4. 2 anos, 4 anos. Aí ela foi fazer o doutorado nessa área de computação. Aí foi fazer engenharia de software. Então, você vê o perfil, né? Física, matemática e ciência da computação. Lá, as pessoas podem ter esse tipo de perfil assim, mais aberto, né? E quando a senhora foi para lá, já estava no centro, já trabalhava no centro Paula Souza. Isso aí eu já estava 20 anos trabalhando no centro Paula Souza. Eles dispensaram? Foi um Não, acordo? foi um acordo. Foi um convênio? Foi um convênio. Convênio com a CAPES. Nesse sentido. Um convênio com a CAPES. De quanto tempo? E o governo francês teve esse convênio. Esse convênio, eu fiquei 1 ano. Quase 1 ano. 10 meses, mas teve toda a fase de preparação tal, da língua, apesar que eu tinha francês, tinha uma base de francês, mas nós tivemos uma preparação para ir. E o Xixo foi para a Alemanha. Para a Alemanha. Na mesma época. Porque o convênio era com o governo francês e com o governo alemão. Pena que não fez na mesma época com o governo inglês, para ver E esses convênios não existem mais? Não. Da Alemanha foi o DAD, a França foi só para os IUTs, eu não lembro qual era o organismo que cuidava, se era direto no Ministério da Educação deles, eu não lembro. Porque lá tudo é público, né? A França não tem muita escola particular, então eu sei que era com o governo, mas eu não sei o órgão certinho. E com a França foi com a Salkanschule, a França foi com os IUTs e a Alemanha foi com a Salkanschule. Nós não fomos para a Inglaterra, podia ter ido na época, né? Para estudar o sistema lá. Aí voltava para o Brasil para discutir estrutura curricular, né? E colocava em prática. Seria... Quando eu fui para a França, depois nós recebemos os franceses aqui também. Quando eu fui, nós fomos em 16 professores. 4 do Centro Paula Souza, 4 do Cefet do Rio de Janeiro, 4 do Cefet do Paraná e 4 de Minas Gerais, antigo Cefet, que agora é tudo do Instituto Federal. Isso tudo com convênio, tudo com bolsa, com bolsa e o nosso salário daqui, afastamento daqui. Nosso salário ficou aqui e a gente recebeu a bolsa para poder, uma bolsa, assim, né? Dava para pagar as despesas de acomodação lá, de hospedagem, porque a frequência a curso, nós não ficamos muito em curso, nós ficamos mais em palestras, conversa com os professores mesmo, visitas técnicas à indústria, aos IUTs, entender como que era o sistema francês, ter essa compreensão, né? E o IUT, tem muitos IUTs que eles vieram das escolas técnicas, né? Eram escolas técnicas que foram transformadas em IUT, mas quem gerencia o IUT é a universidade. Então, ele é um programa dentro da universidade. Quer dizer, é um jeito que a universidade tem de se ligar com o mercado de trabalho, formando esses profissionais aí. E hoje, como eu falei, eles estão fazendo, além do IUT,
cara faz 2 anos de TI e faz mais um ano dessa formação profissional específica, que é 6 meses na universidade e 6 meses eles chamam de licença profissional, agora lembrei o nome. Chama de licença profissional, que é um nome que veio copiado de Portugal, que Portugal chama licenciatura, né? Licenciatura não é só... Aqui a gente usa muito licenciatura para educação. Licenciatura em Portugal é para todas as formações, né? E a França chama essa formação aí de licença profissional. E essa licença é isso, tem que ser, obrigatoriamente, tem que ter envolvimento de empresas. E esse tipo de curso não dava direito como uma pós-graduação? Não. Nem se discute isso, porque ela está tão embutida essa coisa do primeiro ciclo, segundo ciclo. Todo mundo trabalha assim, primeiro ciclo, segundo ciclo. Ninguém pleiteia sair do primeiro ciclo e ir direto para o terceiro. Né? Não tem isso. Eu dei a história aí falei da história aí mas também não é uma coisa que você fica estanque, você fica parado. O seu primeiro ciclo pode ser aproveitado em qualquer segundo ciclo. Se você fez física, você quer fazer um segundo ciclo em ciência de computação, você pode. Você vai fazer a prova, eles vão dizer para você o que falta em termos de nivelamento. Sempre tem, né? Sempre tem um tipo de nivelamento que eles fazem. Se tiver faltando alguma coisa para aquele curso que você está pleiteando, eles te orientam. Aí você pode fazer esse nivelamento, eles te dão um prazo lá, você pode fazer em qualquer lugar. Então, não tem essa coisa porque a pessoa, para poder ir para o terceiro ciclo, tem que ter feito o segundo. Mas ela pode fazer um de gestão, por exemplo, de duração de 1 ano, e depois fazer a pós, né? Teve um momento na minha entrevista que o professor... É diferente de Falcão Schuller. Falcão Schuller é terminar o curso, né? Você já pode fazer a pós-graduação depois da Falcão Schuller. Tá. Teve um momento na entrevista com o professor Cícero que ele comentou que ele correu atrás do mestrado porque houve um certo murmúrio lá em São Paulo, enfim, que se o professor não tivesse mestrado alguma coisa, poderia correr risco, perder suas aulas. Mas... Teve mesmo. Teve um momento que a gente... Agora eles não fizeram mais. A primeira grande reestruturação da carreira, eles fizeram isso. Eles colocaram a gente num quadro em extinção e só fazia concurso, um novo quadro, ficou meio congelado. Não podia, só tinha os aumentos de lei, mas não tinha plano de carreira. Mas depois revogaram isso, voltaram atrás e... A senhora chegou a fazer uma pós ou não? Não, na verdade eu comecei e não terminei. Sim. Umas 3. Eu faço as disciplinas, tudo. Essa última agora eu estava até com orientado, estava até com trabalho assim, mais ou menos encaminhado. Mas não, normalmente, a primeira vez eu parei porque eu fiquei grávida da minha filha. Eu estava fazendo lá na USP, na administração. E eu tinha terminado as disciplinas, estava na fase já de definir o trabalho. Aí eu parei porque minha filha nasceu e um dia eu desmaiei dentro do metrô com ela no colo. Aí o médico falou, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu levava minha filha de manhã para a creche, lá na FATEC, trabalhava o dia inteiro e 2 dias da semana eu ia para o mestrado, né? Então era uma vida assim, terrível. E aí o cara falou, da sua filha você não pode desistir, alguma coisa tem que desistir, você tem que parar, porque você não vai dar conta mesmo. Então, tá bom. Aí eu parei, aí retomei, depois abriu lá no Centro Paula Souza. Eu fiz, já tinha feito a qualificação, ia ter terminado de escrever o trabalho, que era sobre quase que uma espécie de história assim, da graduação em tecnologia, que eu ia tentar. Não, levantei bastante coisa, podia ter escrito. Por isso que eu falei que eu tenho um trabalho que fala, eu vou tentar achar em casa e vou te trazer, a história dos cursos, é um livro da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. É interessante esse livro, mas não tem assim livraria, mas foi publicado pela SBC. É sobre história dos cursos de graduação na área de computação. E tá lá, não é assim, eles deram mais foco para a ciência da computação, mas tem lá um pouco dos cursos de tecnologia. Se eu achar o livro, eu te trago, tá? Ok, obrigada. Aí eu tive um problema de catarata no olho. Fiz a cirurgia, deu uma parada. Aí sabe quando você perde o ritmo? Aí pronto. Aí tinha uns rolos lá também. A pessoa que eu estava trabalhando,
ele não se entendia muito bem com quem era a coordenadora lá da pós. Ela não se entendia com ele não se entendia com ela. Aí começou, como eu trabalhava com ele, começou a dar assim um certo, sabe, querer ficar dando recado por mim. Ele não, ele nunca me pressionou em nada. Mas ela começou a me pressionar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso aí depois. Aí fiz uma particular em ciência da computação mesmo. Fiz todos os créditos e tal. Tinha uma professora que era minha orientadora, ela ficou tão brava comigo. Já estava com o trabalho assim, de uns 2, 3 capítulos já escritos. Aí eu falei, eu estou com 64 anos. Eu vou fazer o que com mestrado? Não vai adiantar mais nada para mim. Entendeu? Que contribuição que eu vou poder dar? Nem é questão do que o curso vai poder me dar, mas que contribuição eu vou poder dar ainda para essa área? Aí eu falei, quer saber? Na hora de me aposentar, já deixa para lá. Mas, assim, para a gente finalizar, como é que a senhora poderia resumir a história do centro, das FATECs, num contexto? Porque é uma vida, né, dentro da instituição. Eu diria que a realidade hoje é muito diferente de quando eu entrei, certo? De 2 faculdades, nós estamos com 66. Sei lá, tinha 13 escolas técnicas, né? Um certo momento do Centro Paula Souza. Aí, de repente, a Secretaria de Educação fecha Tinha 13. Tinha 6 no começo. Que eram 6 que o governo federal tinha construído, tinha dado problema, não deu continuidade e tal. Aí vieram pra gente. Depois mandaram mais umas 7 lá que era ligado com o governo estadual. Aí o governo estadual tinha uma rede, eu não lembro nem quantas escolas eram, mas acho que eram umas 80 e poucas, nem era o número que tem hoje. Pegou essas escolas e falou, não, Centro Paula Souza, você que vai gerenciar, da antiga Disaete, né? E hoje a instituição, nem sei quantas escolas técnicas tem, mas ela tem 260 mil estudantes de ensino técnico. Ela tem classe descentralizada das escolas técnicas, mas esse dado é fácil de levantar no site. Ela tem mais de 250 escolas, que eu saiba, técnicas, né? Em faculdades, acho que está com 66. Então, é muito. Nós saímos de 2 faculdades, depois fomos para 9, depois fomos para 21 e de repente e agora estamos com 66, né? Então, o crescimento, nós temos mais vagas hoje sendo ofertadas de cursos do que tem a USP ou do que tem a Unesp. Nós temos mais vagas. Se você for olhar as vagas em oferta de curso, a nossa quantidade é bem maior. Eu acho que teve um crescimento, agora precisa ver crescer também em termos quantitativos, teve esse crescimento. Acho que precisa haver também um crescimento qualitativo, né? Sim. Mas eu acho que isso é um processo, acho que chega lá também. É uma política também de governo, né? É uma política até de que governo. Não, ela está dentro de uma política de governo. E vem assim, às vezes capenga um pouquinho, né? O governante não entende bem a proposta e não quer dar continuidade, mas depois dá continuidade e quer até expandir. Foi o caso do Mário Covas, né? O Covas, quando ele entrou, ele queria ficar só com as escolas técnicas, ele queria fechar as FATECs, certo? Aí, depois viu que não era por aí, ele resolveu expandir. Aí o Alckmin veio na sequência, expandiu mais. Aí o Serra veio na sequência, expandiu. Aí fez 30, não, vou fazer 60, certo? O dobro, a expansão maior foi com o Serra. É uma política de governo. Eu não acho inadequada, eu só acho que precisaria estar mais conversado com as universidades. Eu acho que isso daí está faltando. A universidade... Mas as coisas acontecem. O mercado, se a universidade não faz, se o governo não faz, o mercado faz, não é? Sim. Então, é o que acontece com a gente. O federal resolveu comprar vagas no sistema privado, né? E o estadual não quis ir por esse caminho, resolveu ter outras ofertas que pudessem atender também. Que estado que tem 3 universidades públicas? Tem estado que nem tem estadual, né? Aí, mais recentemente, é que alguns estados começaram também a colocar suas universidades estaduais para funcionar. Então, eu acho que está dentro desse espírito aí de ocupar
parcela da juventude e ver se encaminha para um emprego, para trabalho. Sim. Todo mundo precisa trabalhar. Precisa pesquisar também, mas precisa trabalhar. Com certeza. Precisa construir o conhecimento, mas precisa estar capacitado para entrar no mercado de trabalho. Só que a gente está percebendo cada vez mais dificuldade com a falta dessa qualidade, porque em termos de qualidade, a gente precisa crescer em todos os níveis, não só nos cursos de tecnologia, e não só no ensino superior, né? Em termos qualitativos, nós temos que repensar bem todo o ensino básico, toda a estrutura. Voltar a ter um ensino mais interessante, né? Mais atrelado à realidade das pessoas. Não é um ensino, porque o pessoal às vezes fala assim, é barato, né? Põe curso de tecnologia porque dura menos 3 anos. Não é barato, porque você tem que ter um investimento em laboratório, né? Tem cursos que são mais baratos? Tem, né? Os cursos na área de gestão, de logística, são cursos mais, digamos, demandam menos questões de laboratório. Mas nós temos alguns cursos pesados na área de petróleo e gás, mecânica, né? Na área de engenharia mecânica. Então, você perguntou de demanda vestibular. Nós sempre tivemos problema com os cursos na área de civil. De civil? Sempre. Principalmente um curso lá que é ligado à construção de estradas. Esse curso sempre teve problema em São Paulo. Mas tem problema de demanda, mas o curso tem 2 candidatos, 3 candidatos por vaga, né? Mas esses são os cursos que sempre tiveram problema lá em São Paulo. Eles não tem muitas unidades, né? Eles vão ter lá na FATEC Tatuapé, e eu não sei mais onde tem construção civil, não. Eles não têm muitos lugares. Agora, o que a gente tem, que cresceu bastante, foram os cursos na área de TI, né? De logística, porque realmente tem um mercado de trabalho que emprega bem. Gestão, agora também, o pessoal tem investido bastante. E tecnologia de alimentos, uma área que surgiu. Falar gastronomia, alguma coisa no setor? Gastronomia eles têm só no ensino técnico. Eles têm tecnologia de alimentos mesmo, a parte de produção industrial, né, de alimentos, está aqui em Marília. Agronegócio, que é uma área um pouco economia, um pouco gestão e um pouco produção, né? Que são cursos que cresceram bastante. Mas tem na área de automobilística, lá em Santo André, são cursos caros, não são cursos baratos, não. Em termos de laboratórios, né, que precisam existir. Bom, professora, eu agradeço a sua contribuição e agora a gente vai fazer a transcrição, aí eu vou fazer a textualização, depois eu devolvo para que a senhora possa se reconhecer nesse texto, né, como seu mesmo, e aí uma carta de cessão para que eu possa torná-lo público. Para mim não tem problema. Tá bem? Mas a gente faz... A gente só vai tomar cuidado e não falar mal da Unesp. Não. Agradeço. Não, porque assim, o Centro Paulo Souza, ele é vinculado e associado à Unesp. Então, o vínculo é uma coisa mais burocrática. É um vínculo, está lá ligado porque não tem pendura lá, porque não tem onde pendurar. Tá? É burocrático. Sim. Agora, o associado... Porque o Hospital das Clínicas, em São Paulo, ele também é uma autarquia de regime especial. O que significa ser uma autarquia de regime especial? Só as universidades e centros de pesquisa que têm esse status. Então, é muito, não é pouca coisa não. Significa que você tem autonomia para definir que filosofia de trabalho você vai adotar. Sim. Né? É uma autonomia dentro de uma política de governo? Sim, mas você tem autonomia para fazer seus cursos, o governo não interfere. Para fazer sua grade curricular, para fazer seu plano de carreira dos seus professores, depois tem que aprovar no governo, mas você tem plena autonomia para propor e para fazer, né? Não depende do poder legislativo, nada disso. Isso é forte, esse regime especial é uma coisa forte na organização da instituição. Eu acho até que ela usou pouco disso, ela foi usar mais recentemente, porque hoje nós estamos com autonomia, nós registramos nosso próprio diploma. Sim. Estamos com autonomia como o centro universitário tem. Né?
É quase a autonomia da universidade, mas não é total, porque a gente não tem autonomia financeira, né? Nós temos as contas certinhas para gastar, não podemos gastar, mudar dinheiro de conta para conta, não podemos fazer. Bom, então, o Hospital das Clínicas, ele é vinculado e associado à Faculdade de Medicina da USP. O que significa isso? Todos os programas de residência da USP, por causa do associado, né? O vinculado é uma coisa mais burocrática. Então, eu acho que nós poderíamos, sempre se brigou para a gente se desvincular da Unesp, para tirar esse vínculo, e nunca se fez porque depende de uma lei, tem que mexer na lei que cria a Unesp, não é só no nosso, né? Aí nunca se mexeu nisso, porque era complicado, tem que mexer com muita coisa, tal, mas a Unesp defendeu muitas vezes que se fizesse, que se alterasse a lei e tirasse a gente de lá, tá? O vínculo. Por isso que eu falo que não é uma coisa de inimigos, mas também não é assim, essa Coca-Cola toda. Agora, o associado é justamente você se associar para definir uma parceria para trabalhar em conjunto. Isso nunca foi feito. Entendi. Isso é que poderia ser feito, ter sido explorado, como as clínicas fazem. Eu sou associado com a medicina, eu tenho dinheiro, eu tenho orçamento próprio, eu sou vinculado à Universidade de Medicina, tal, porque a Faculdade de Medicina, porque eu trabalho com a saúde e é a política pública do governo do Estado que definiu que eu sou um hospital da Faculdade de Medicina. Mas eu tenho meu orçamento próprio, certo? Eu tenho meus recursos que a universidade não põe a mão, eu que gerencio. E eu recebo de outras fontes que não a fonte da universidade, além de receber da universidade. Mas como é que eu me associo com a universidade? Não tenho só o vínculo burocrático para dizer que é um médico, que é da área de medicina, que é esse corpo técnico aí que vai ajudar a definir as diretrizes do hospital. Não. Fora isso, eu estou associado. Todos os programas de residência são dentro do Hospital das Clínicas. Sim. Até que a Faculdade de Medicina, além das clínicas, ela tem um hospital universitário lá dentro do campus. Certo? Então, você vê que se você quiser se associar, né, com outras, o hospital universitário, ele como se diz, a unidade da faculdade lá de medicina. É diferente das clínicas, que é só vinculado e associado. Ele tem autonomia para gerenciar o orçamento dele. Entendo. Então, a Unesp, o próprio Ciro Paula Souza, poderia ter trabalhado melhor essa questão do associado. E ter trabalhado com formação de grupos de pesquisa áreas, né? Esse povo, esse pessoal que trabalhou no mercado de trabalho, que era do mercado de trabalho, que veio ser docente, a universidade tem muito preconceito. E a Unesp é a que menos poderia ter preconceito, porque quando ela foi transformada, quando pegou os institutos isolados e transformaram em universidade, ela tinha um monte de professor que não tinha formação. Sim. Não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. E eles criaram lá aqueles doutorados pela congregação da unidade, que você fazia uma prova e tal, 70% da congregação aprovava, você passava o título para a pessoa. Né? Tem vários, e ainda estão hoje atuando na Unesp, que não teve essa coisa mais formal. E a Unesp poderia ter feito algo com o nosso pessoal assim. Aqueles professores que se destacavam na área de mecânica, que poderia ter uma contribuição, mas que já estava assim, com bastante idade, com bastante experiência, vamos trazer esse povo, vamos ver que contribuição eles têm para dar, vamos fazer um grupo de pesquisa em conjunto, né? Estudar a produtividade nas indústrias, na área de produção, estudar problemas na área de indústria automobilística, da construção civil, porque a gente tem de material que desperdiça na construção civil. Sim. Não poderíamos juntar com os professores, tem uns bambambãs lá na FATEC São Paulo, uns nomes assim, mas é tudo gente que veio do mercado. Mas é honesto, o pessoal tem um pouco de decidir, né? Então, eu acho que essa questão do associado, ter montando grupo de pesquisa comum e o professor doutor da Unesp, na área de engenharia, pegar o dinheiro lá na FAPESP, que ele podia ter acesso, e a gente não, porque não tem titulação, mas ele tinha acesso, fazer projeto em conjunto, pegar recursos na FAPESP, né? Não foi feito. Entendo. Não sei se um dia será, eu acho que vai, porque com a criação lá da agência de inovação, porque o que é a pesquisa na área de tecnologia, né? É você trabalhar para que tenha inovação na indústria, para que a indústria se renove e tal, né? Esse é um vínculo importante. Mais importante não só trazer o professor de lá para cá, mas é você ir com esse professor para lá para ver os problemas que tem lá e com seus alunos e resolver problemas lá, né?
Tem desafios para serem colocados. É isso que a Falcão Schuller faz. Por isso que eu falo que a Falcão Schuller faz melhor esse trabalho. Todo o trabalho de graduação do estudante tem que ser feito dentro da indústria. Não tem esse negócio de fazer o trabalho que você quer, não. Parceria mesmo, né? Tem umas parcerias que eles têm os temas, têm os problemas, que a indústria traz esse problema para a universidade, e põe lá professor e estudante para... Agora, você não pode fazer isso com professor aurista, que só vem 2 vezes por semana na escola, tem que ser professor litigado, né? Então, aí, aquele professor que vem só do mercado de trabalho, a Alemanha aceita que o camarada sai fácil do mercado de trabalho. Eles têm umas parcerias lá, que eu acho bem interessante, que nós poderíamos desenvolver aqui também. A França também tem. Você pode continuar professor, se afastar, receber o salário de professor, estado de paga, se afasta das aulas e pode ficar 2 anos trabalhando na indústria. E a indústria até pode te dar uma ajuda de custo, se ela quiser, mas o Estado permite que você faça isso. Então, é uma forma de você trazer de lá para cá, mas levar daqui para lá também, né? E a França, eles têm um ano sabático, que eles usam muito para fazer esse tipo de coisa. Sei lá, eu dou aula de problemas na linha de produção de Coca-Cola, sei lá, de refrigerante, diminuição de uso de açúcar na produção do refrigerante. Eu quero ficar 1 ano numa empresa de produção de refrigerante, tentando ver os problemas, tentando descobrir uma forma para reduzir açúcar, testando fórmulas, usar o laboratório da indústria, quando tem, né? Usar o laboratório da indústria. Aí faz uma parceria com a indústria, o professor fica 1 ano lá, recebendo o seu salário. Só que o ano sabático da França é mais livre. O da Alemanha é bem fechado, só vale para esses negócios de indústria mesmo. Para fazer um estágio, para fazer algum curso, alguma coisa assim. Agora, a França, você pode falar, eu quero o ano sabático porque eu estou de saco cheio, quero viajar a Europa inteira. Problema teu, pode fazer, não tem problema nenhum. E eles têm que te dar. Depois de 7 anos, você tem direito a pleitear o ano sabático. A cada 7 anos, você tem direito. Interessante. Outra realidade. Outra realidade. Eles têm várias realidades diferentes. Que nem o negócio nosso aqui da progressão continuada em ensino básico, que a gente copiou, né? Como é que funciona lá? Lá também tem. Não pode ficar com um aluno de 10 anos junto com um aluno de 6. Não fica. O aluno vai sendo empurrado para as séries seguintes, mas é diferente, hein? O empurrômetro lá. É assim. Você, professor primário, tem 25 estudantes no máximo. Então, você fica 8 horas com aquela turma. Certo? Período integral, porque eles têm período integral. Almoço, café da manhã, almoço, café da tarde, e eles fazem campanha para a família dar janta para a criança, porque senão põe na cama direto para dormir, tira da cama e leva para a escola com roupa e tudo, porque a minha tutora, ela fazia isso. Você não vai tirar o sapato do Alexandre, que ele chegava a dormir. Não, assim ele já está pronto para ir para a escola amanhã. Eu falo, mas e o café da manhã, tal? Ele vai tomar banho? Não, ele toma café lá, ele toma banho. Seu aluno. Troca de roupa. Oi. Trouxe minha blusa? Eu tô no 105. Tá dando nosso certificado, tá bom? Desculpa atrapalhar. Não. Toma café lá na escola. 10 horas vai ter alguma atividade de esporte, aí eles tomam banho depois da atividade. Ela manda roupa, ele vem com aquela roupa, ele fica o resto do dia, dorme com aquela roupa. Você acredita? Totalmente diferente. 7 horas ela vai pegar na escola, ela deixa 7 horas da manhã e pega 7 horas da noite. E fica 12 horas na escola. Nosso aqui. Bom, e então como eles fazem? O professor tem poucos alunos, 8 horas, tem todas as condições de trabalho. 25 alunos no máximo, pode ter mais. Aí tem os parâmetros curriculares lá nacionais que o Brasil copiou, só que os parâmetros curriculares são bem rigorosos. Então eles têm o que eles chamam lá de inspetor de ensino. O inspetor de ensino vai de surpresa na escola e aplica uma prova para saber se os alunos estão dentro daquilo que era previsto dos parâmetros curriculares. Por exemplo, tem que ter lido a fábula do... Xíxero, obrigada, ele entregou para você. Tem que ter lido as 3 fábulas do Esopo. Até 8 anos de idade. Então, o cara vai lá e pergunta para o aluno, ou para a turma, né?
E aí, o que vocês leram? O que vocês gostaram? O que vocês acharam? Vocês acham que a raposa estava certa, não estava? Aquela história. Pode ser oral, ele pode aplicar uma prova também, é critério dele. Aí ele vai fazer uma declaração lá que a classe, 70% da classe atingiu lá os parâmetros. Então, tudo bem, professor. Aí os 30% que não atingiu, ele vai conversar com o professor e falar, esse pessoal aqui está fora dos parâmetros, precisa dar um reforço, ver o que você faz, né? Manda, parece que eles não leram a fábula e tal, fala com os pais, dá uma orientação. Mas é um inspetor. Se o professor não atingiu 70% de alunos dentro do que estava previsto para aquela idade, para aquela época, o professor entra automaticamente em programa de requalificação, ganhando 70% do seu salário. Os outros 30% é para ele pagar os cursos que o inspetor de ensino recomenda que ele faça. Ele que paga, não é o Estado não. Só que acontece o seguinte, o professor morre de vergonha. Então, o que o professor faz? O professor morre de vergonha de entrar nesse programa. O professor se mata para que o aluno esteja entendendo lá as 3 fábulas da época que for cobrado. Certo? Aí, fora isso, quando chega com 10, quando a criança tem 10 anos, eles aplicam uma prova lá para saber se ela continua no regime propedêutico de ensino, que é um ensino mais geral. Se ela não tiver condições de continuar, não tiver com formação suficiente, eles vão obrigatoriamente por tal do centro de aprendizagem. Vão aprender marcenaria, para de aprender coisas de formação mais geral, tem os cursos da área mais profissional, com 10 anos, hein? Vão aprender marcenaria, coisas, introdução aí a outras profissões, confeitaria, coisas que, né, possa dar um trabalho para ele depois. E ele vai estudar isso, mas continua estudando francês e matemática. Eles tiram todas as outras disciplinas, história e tal, e mantém só francês e matemática. Ele pode fazer, depois de um ano, a prova de novo. Se ele passar em francês e matemática, ele volta. O que acontece com os pais? Morrem de vergonha do filho ir para centro de aprendizagem. Não querem. Pensei nisso, falei, e os pais? Não querem que vá. Então, os pais puxa a orelha, puxa o cabelo, faz o diabo pro bendito ter o mínimo lá no propedêutico. Só vai para o centro de aprendizagem mesmo Normalmente quem vai muito para o centro de aprendizagem é filho de imigrante, que acaba não tendo a base de francês. Isso é um dos motivos que cria muito problema lá, muita revolta, porque o adolescente foi para o centro de aprendizagem, a família não concordava, mas... E às vezes o centro de aprendizagem funciona na própria escola, dentro da própria escola. Então aqueles 30% que o professor não consegue mesmo tirar do limbo, vai para o centro de aprendizagem. Mas sempre tem avaliação. Então é assim, é progressão contínua, o aluno você não aprendeu francês, está com 10 anos, você não sabe ainda isso, aquilo, outro, então não dá para continuar aqui no propedêutico, não continua mesmo. Aí depois de um ano ele faz a prova de novo, se ele melhorar ele pode voltar. Então progressão contínua, porque não mistura mesmo, não tem aluno de 10 anos com aluno de 6, não tem. E lá começa com 6 anos, né? Não tem. Quando eu estive lá em 89, a grande discussão era... A França tem umas coisas interessantes. A grande discussão era ensino de inglês para criança de 6 anos, porque eles odeiam inglês, né? O francês não gosta de falar inglês. E eles se odeiam lá entre eles. Aí a grande discussão era, vamos começar logo, porque a gente aprende a escutar, né? Aí aprende a escutar, depois de escutar a gente entende, aí a gente começa a falar. Então tem que seguir, para aprender o idioma e ter bastante gente proficiente em inglês, tem que seguir esse mesmo esquema. Não, será debates na televisão, com psicólogo, com pedagogo. Tem muito programa na televisão para discutir educação. Igual que aqui. Sim. Então, realmente, às vezes não dá para copiar os modelos, né? Sim, a realidade é outra, né? A realidade é outra. Mas é interessante conhecê-los. A gente fica pensando, repensando. E dava para fazer bastante coisa aqui no Brasil. Não fosse tanta corrupção, tanto desvio de dinheiro, dava para ter ensino integral para as crianças, dava para ter o professor com menos salas, com menos alunos, e o professor não se deslocando de uma escola para outra, ficando numa só turma, 8 horas, né? Professor aqui em matemática seria tudo reprovado, né? Sim. Os alunos não iam atingir o
dos índices que eles querem. Então, o professor ia ter que ir obrigatoriamente para o programa. Ia ficar com 30% de salário e 70% faria curso. A gente pode até nem fazer isso, porque o salário já é tão baixo, mas poderíamos, no mínimo, detectar as falhas da formação do professor e obrigar o professor a se requalificar. Se ele se compromete a dar aula de matemática, ele tem, o mínimo que ele tem que ter é conteúdo. É o mínimo, não é? Sim. E lá, se o professor não tiver, tem muito homem trabalhando como professor. Como professor. E aqui não. Até nas creches, porque é um mercado de trabalho interessante. A diferença de salário também do professor universitário para o professor primário não é muito grande, né? Na época que eu estava lá, era 18 mil francos o professor, que estava uns $4.000, $4.500. E o professor universitário. E o professor primário era 14 mil francos, 13 mil francos, entendeu? Não era uma diferença tão grande. Então dá para o camarada fazer uma carreira só na educação primária. Uma outra coisa que é interessante, nos IUTs. 1/3 dos professores são professores que vêm do segundo grau. Então, matemática, português, inglês, era professor que vinha do segundo grau, que eles chamam de professor agrégé, professor agregado. Ele é do liceu, mas ele dá aula na universidade. Ele mantém a carreira dele lá no liceu e ganha um a mais. O outro terço de professores era professor visitante, tipo temporário. Sim. Ele tem um contratinho, mas é o departamento que contrata, não é o órgão máximo lá do estado que contrata, porque lá na França é tudo muito centralizado, né? Então, e outro terço tinha que ser professores chercheurs, professor pesquisador. Esse professor pesquisador, a Madame Neymar, que eu fiquei com ela, era chercheur, porque ela tem um doutorado d'État, que eles falam. O doutorado de Estado, o cara fez o doutorado na universidade, mas prestou uma prova no Estado. Uma prova de títulos, tal, defendeu uma tese e tal, mas para o Ministério da Educação. Então tem um valor lá para eles muito grande. É menos do que o diploma da universidade. Quem tem o diploma é o doutorzinho. O doutor de Estado. Aí o professor pesquisador, então eles têm 1/3 vem do segundo grau, então, das disciplinas da formação geral, tal, é esse pessoal. Outro terço é visitante, que é esse pessoal que está no mercado de trabalho. Só que não precisa ser só para disciplina técnica. Por exemplo, eu estava, no ano que eu estava lá no IUT, de Lyon, tinha um professor da Noruega que falava muito bem inglês e quase nada de francês. E eles acharam super interessante contratar esse professor para dar inglês, porque ele o tempo todo fala inglês com os meninos. E realmente ele funcionou. Então ele estava lá dando aula de inglês. Aí o professor pesquisador tem uma coisa interessante, porque eles organizam lá as aulas. Eles têm um grande grupo que tem aquela primeira aula magna, lá funciona legal esse negócio de aula magna. Então, esse professor pesquisador que dá aula magna. E o professor pesquisador, então tem 100 alunos lá para a aula magna, no auditório. Então ele fala, ele dá uma visão geral da engenharia. Eu assisti a aula da magna da minha tutora. Dá uma visão geral da engenharia de software, como se falasse tudo que o estudante vai estudar no curso e não pode ser interrompido. Ela fala quando é que vai poder interromper e fazer pergunta. E nada de barulho, a disciplina lá é outra, bem diferente. Nada de barulho, nada de fumar, nada de tocar celular. Não, nem tinha celular na época, como tem hoje. Mas era assim, entra no auditório, quietinho, só faz, ela já fala, só vai fazer pergunta a hora que eu falar que é para fazer. Ela faz a conferência dela lá, a apresentação, aí abre para perguntas. E interessante, que eles perguntam bastante, viu? Sendo a primeira vez que estão vendo o assunto, e eles questionam bastante coisa. Aí, naquela aula, dura 4 horas, ela organiza 4 grupos de 25 estudantes. Aí, cada grupo de 25 estudantes tem um professor agrégé, para cuidar, um professor agregado para cuidar. Então, ela cuida de 4 professores. Ela tem uma turma de 100 alunos, mas ela praticamente dá aula no início do semestre. A inaugural. A inaugural. E aí só que ela tem um trabalho danado, porque ela tem que coordenar esses 4 grandes grupos aí, esses 4 professores, e fazer todo mundo caminhar no mesmo ponto. E se não estiver caminhando, ela tem que ir lá, ela vai lá no laboratório, ver como é que o pessoal está fazendo os projetos, conversa com os alunos, né? Entra na sala lá e o professor está lá dando aula lá.
O professor Xexé é assim o responsável, né? Xexé? É, Xexé, pesquisador. Xexé. Xexé. Xexé é pesquisar. Xexé. Escreve S-H-E-R, S-H de novo, E-U-R. Aí o professor pesquisador, então, é o professor mais querido. Ele que termina as avaliações. Você tem um projeto para desenvolver naquele grupo lá, ainda divide em grupos de 5, dentro do grupo de 25. Cada grupo de 5 tem um projeto para fazer, um desafio. Quem define não é igual, é diferente para cada um. E quem define os projetos é o professor pesquisador. Então ela vai lá no laboratório ver como é que está sendo a atividade, se estão fazendo ou não estão fazendo, como é que o grupo está se entrevista com o grupo. Eles trabalham com um negócio assim com fotografia. Aí tem umas reuniões lá, fulano fez, ela que aplica as provas, né? A prova é ela que aplica. Ah, fulano teve hepatite, mas veio fazer a prova, só que ele foi muito mal. Aí outro professor, mas quem é fulano? Ah, olha aqui, eles têm não é fotograma, não é? Eles têm um nome lá. Aí eles olham lá naquele painel, a carinha, agora eu tô lembrada, é verdade, ele ficou doente e tal, mas ele é bom aluno, o projeto dele tá legal, tá dando assim, assado, então pode dar os 2 pontos aí que ele tá precisando. É diferente o esquema, Sim. Assim. O professor agregado às vezes fica meio bravo, né? Quando o outro entra na sala, especular se o aluno está terminando um assunto, ele fica meio assim. Eles falam assim, eu sou pesquisador, ela lá para conversar com o pesquisador. Eles falam assim mesmo, sabe? Você sente ciúme, né? Mas funciona, porque o camarada sabe que vai ser cobrado. E não vai ser cobrado diretamente com ele. Vai ser olhado o que o aluno está fazendo. Vera, muito obrigada, viu?